Esse é um projeto novo da OAB da cidade de Tremembé. Um especial dedicado às mulheres. Nesse mês das mulheres, eu, Stephanie Guadalupe, com a doutora Lígia Frazão, vice-presidente da subseção da OAB de Tremembé, e nossa convidada, Renilda Aparecida Norberto Faria. A Renilda, que é membro, ocupando inclusive o cargo de secretária executiva do Conselho Municipal da Cultura de Tremembé e como membro representante do segmento de dança popular e também moradora da cidade de Tremembé. Seja bem-vinda, Renilda, ao nosso OAB Talks. Muito obrigada pelo convite, doutora Lígia, a vocês todos. Muito obrigada. Nós que agradecemos. É um prazer ter a senhora abrindo o nosso novo projeto aqui, que foi uma iniciativa da doutora Stephanie, que trouxe para a gente essa ideia de poder trazer nesse mês da mulher a fala de algumas mulheres que representam segmentos diferentes na sociedade de Tremembé, né? E a cultura não poderia ficar de fora, então a gente está muito feliz de poder receber a senhora aqui hoje. A gente pretende trazer para a população informações, né, sobre os vários segmentos da sociedade de Tremembé, em especial agora em março, essa fala ser feita pelas mulheres, né? A gente tem várias mulheres aqui em vários setores, comandando alguns setores da cidade, inclusive, né? A gente acha bem apropriado ouvir, né, da voz de todas essas pessoas. Eu fico lisonjeada, agradecida por fazer a abertura para vocês. Faço assim com o maior carinho, primeiro por ser munícipe de Tremembé. Eu fico muito agraciada, muito feliz por estar aqui. Então, dona Renilda, a gente até já conversou um pouco antes e a senhora estava nos contando que se dedica às manifestações culturais, às atividades de cultura desde a sua infância. Nos conte de que forma a senhora foi apresentada a senhora e como a senhora começou a se envolver de uma boa forma com esse segmento. Eu comecei a me envolver desde que eu me conheço por gente, porque minha avó, ela já dançava congada e a gente ia para Nazaré Paulista na festa do Bom Jesus e eu sempre estive envolvida com a cultura afro, porque está plantado dentro da gente, né? Então eu sempre estive, desde que eu me conheço de pequenininha. Minha avó já vestia a gente com vestidinho de chita para dançar. E depois, com o passar dos anos, onde eu trabalhei, nas festas juninas, a gente também continuou com essas atividades de danças populares. E depois, quando eu vim para Tremembé, aí sim, eu me enfiei nessa de dança de congada, quando eu conheci a Fátima e o Quintino, me convidaram para participar, porque toda congada, de preferência, tem que ter um negro, porque faz parte da nossa essência, da nossa raiz, ter uma pessoa negra na congada. E aí eu aceitei o convite e, com o passar do tempo, preenchi todos os requisitos. Eu e meu marido fomos homenageados rei e rainha do Vale do Paraíba, e a gente está aí na luta. Dona Renilda, eu tenho uma curiosidade, assim, já tentaram me explicar, mas não de uma forma tão... qual que é a diferença para a manifestação da congada e do Moçambique? A congada, ela vem da história dos africanos lá no Rio de Janeiro. Por isso que a congada tem que ser muito bem vestida, porque as rainhas, as princesas lá do reinado do Rio de Janeiro, elas davam as roupas que elas não queriam mais para as escravas. E as escravas arrumavam, quando tinha festa nas fazendas, elas dançavam. E o Moçambique era onde estavam os instrumentos. Então essa herança, eu e meu marido, a gente foi buscar.
Porque para você entender, você tem que buscar. E a gente até agora busca, pesquisa, vai para os quilombos, e a gente foi buscar para poder entender. Porque já foi questionado. A diferença está na origem. Está na origem, exatamente. Mas a forma de expressar, a forma de... também é uma dança, o Moçambique. O Moçambique também é uma dança. Só que é uma dança diferente. Tá. Porque o Moçambique, ele faz o barulho. E a congada dança. Porque a congada, no fundo, a congada vem das senzalas. Porque os escravos apanhavam, trabalhavam, apanhavam e iam para aquelas clausuras. Então, para amenizar as dores do corpo e da alma, eles cantavam baixinho, em silêncio. Aí nasceu a congada. Porque eles lembravam o que a gente encontrou lá em Barra do Piraí, numa fazenda, que os escravos lembravam do rei do Congo, porque eles vieram para o Brasil sem documentos, sem nada, sem até a sua própria cultura. Mas eles faziam isso no silêncio. Então a congada é um resgate cultural africano no Brasil. No Brasil, exatamente. Tem uma cidade aqui, que com certeza a senhora conhece, São Luís do Paraitinga. Tem a tradicional Festa do Divino. Sim. E é maravilhoso, doutora Lígia. É uma das minhas festas favoritas de São Luís, porque realmente a cidade toda recebe e respira essa cultura, danças típicas, entre outras. E eu sempre cresci vendo essas manifestações, tenho primas que participavam, mas em contrapartida, e aí que vem a minha pergunta, como no atual cenário que nós estamos, 2024, as pessoas têm buscado se inserir, participar, fomentar, patrocinar a congada e o Moçambique? Tem sim, porque primeiro a curiosidade. Eles têm muita curiosidade, principalmente nós que nos vestimos de rei e rainha. Os nossos panos vêm da África. Então eles têm muita curiosidade, porque a gente se faz com que a nossa congada seja rica nas roupas, tal qual era no passado. Eles a respeitam, até pela forma como a gente se trata dentro do grupo de congada. A gente sempre mostra, no início da congada, quando a gente sai para dançar, a gente pede bênção para os mais velhos e para os mais novos. Então isso choca um pouco as pessoas, porque eles pensam que a gente só dança. Não. A gente tem um respeito dentro da hierarquia, dentro da congada. Então as pessoas gostam, eles ficam felizes de ver a gente. E como me causa essa curiosidade, como que é a hierarquia dentro da congada? A hierarquia dentro da congada, os mais velhos têm por obrigação de conduzir os mais novos, mostrar que uma roupa não se veste, uma saia tem que ser vestida pela cabeça, não pode vestir pelos pés, porque tudo tem uma herança do sagrado. E qual Respeita-se o ritual da coisa. Então exatamente. Não é apenas não é uma atividade física, digamos. Não, é um ritual que existe todo dentro do sagrado. Um significado. Como eu te falei lá no início, eles dançavam por causa da dor do corpo. Então a gente não pode esquecer disso. A gente tem que continuar tratando dentro do sagrado. Tanto que a congada não pode sair no carnaval. Porque lá na história, o carnaval é uma festa profana. E a congada é uma festa sagrada. Sim. Olha lá em São Luís do Paraitinga, todo mundo tem que parar em frente do Império. Sim, é maravilhoso. Até me emociona. Dona Renilda, muito interessante essas colocações. Qual que é essa questão de vestir pela cabeça? Qual a razão de ser? Porque a nossa força está na nossa cabeça. O seu cabelo é a sua coroa. Então você não pode vestir uma roupa pelos pés. É sempre tudo nosso vem de cima. Então você tem que vestir a blusa, a saia, tudo por cima.
E antes de você vestir, você tem que pedir licença ao nosso povo ancestral. Porque eles se tornam presentes com a gente. Interessante. No Conselho Municipal, como a senhora tem contribuído? A gente tem contribuído levando os conhecimentos. É importante, nós estávamos até falando antes, que por muito tempo o Conselho aqui de Tremembé ficou desativado, né? Sim, a gente teve uma portaria, né, na última gestão municipal para a reativação do Conselho, mas efetivamente isso aconteceu, né, nessa gestão. 2021. E isso foi... Reativamos o Conselho, né, eu faço parte, fiz parte da última diretoria, a gente teve recentemente uma nova composição, tivemos eleição agora no princípio do ano, e aí a dona Renilda agora faz parte dessa nova diretoria. E você nos assessorando, né? Fizemos todo um trabalho em relação ao regimento, né, a questão formal, né, do Conselho, toda a documentação que a gente precisava organizar e, enfim, estamos agora numa nova fase aí, né, dona Renilda? E quais são os planos nessa nova fase? Principalmente nesse segmento nesse propósito de levar pelas pessoas mais consolidadas na cultura, como a senhora, como a doutora que ocupa o cargo de presidente também do conselho, esse propósito de levar para os munícipes tremembeenses, como vocês têm algum plano nesse sentido? A gente, neste primeiro momento, tivemos uma situação de reestruturação, né, nessa gestão que a gente finalizou agora. A própria criação de um formato de escolha de conselheiros foi uma inovação que nós trouxemos, né, que foi a partir de uma eleição. Nós lançamos isso para uma eleição onde as pessoas do município puderam optar, né, pelos representantes dos segmentos aí. Então foram eleitos segmentos de dança, literatura, artesanato, artes cênicas, cultura popular. Então fizemos uma eleição logo aí nos primeiros dias aí de 2024 e foram essas pessoas que tomaram posse agora, né, na nossa última reunião para resolver essa questão da diretoria, do conselho. Então acho que agora a gente extrai um novo momento, né, dona Renilda? Um novo momento. De conseguir agora fazer uma aproximação com os artistas locais, né, fazer essa nova forma de lidar com as pessoas, né? Porque para não ficar uma atividade isolada, só nossa, né? Então agora trazer os artistas da cidade para essa situação. Até mesmo porque a gente está agora lidando com uma situação dessas leis de incentivo à cultura. Né? Nós tivemos a Aldir Blanc, a Lei Paulo Gustavo. Isso tudo é novidade, tanto para a gente quanto para os artistas locais, e aprender a lidar com isso. Dona Renilda, partindo desse pressuposto, a senhora já exerceu outras atividades? Antes, eu jogava futebol lá em Guarulhos, que a Johnson Johnson patrocinava. Mas o meu forte mesmo sempre foi a dança, a congada. A congada. Sempre foi. E a senhora sempre morou em Tremembé? Não, eu tô aqui desde 2007. Eu morava em Guarulhos. Já faz um bom tempo que a senhora está em Tremembé. A senhora mora aqui aonde? Eu moro no Jardim Bem Virá. Próximo da saída da cidade. Próximo mesmo. E a senhora gosta de morar aqui? Eu gosto, eu acho uma cidade muito acolhedora. Uma cidade muito acolhedora. E também nós temos a informação de que a senhora, inclusive o seu marido, qual o nome dele? Brás. O seu Brás, ele escreveu uma biografia, um compilado da história da congada aqui de Tremembé. Exatamente. Onde os tremembeenses podem encontrar, porque isso realmente valoriza e faz memória
de um período e de uma parte muito importante da nossa cultura. Então, essa biografia está em posse do mestre Quintino. Ele parou entregou e continuou, porque o Quintino precisou para um edital. Pediram um folheto para ele de um ano que nós tínhamos ido lá no Rio de Janeiro, no Museu do Exército. O Braz falou, eu tenho essa história. Tenho até um folheto. E aí ele ficou encantado. Tá? Nós temos em mãos e a gente pretende tornar um best-seller, né? Para que todo mundo possa ler e saber que Tremembé tem essa história. Riquíssimo. Tremembé tem muitas histórias riquíssimas. Até pouco tempo atrás eu não sabia que tinha túnel embaixo da... Tem, perto do pronto-socorro. Não tinha conhecimento. Linda, como a gente... Nossa ideia, né, de inaugurar, né, essa iniciativa da doutora Stephanie com as mulheres, eu queria pedir para a senhora para que a gente pudesse deixar um recado para as mulheres da cidade, um convite para as mulheres da cidade para que participem, né, mais ativamente da nossa cultura, enfim, sobre toda essa visão que a senhora tem da cultura de Tremembé. Olha, o meu recado às mulheres é que elas sempre se sintam valorizadas, que elas não se sintam nunca submissa a ninguém, porque todos nós temos nosso valor interno, então põe ele para fora, saiam de suas casas, ser dona de casa é maravilhoso, mas ser você mesma é muito melhor. A nós mulheres. Ai, amei! E eu cresci muito estando com a doutora Lígia, porque é uma mulher guerreira. Ela não tem noção a força que ela nos deu sentada naquela mesa, porque tinha dia que eu via lágrimas nos olhos dela, porque não é fácil. Os homens estando na direção, eles não nos valorizam. Eu falo isso porque eu trabalhei 37 anos como secretária de gerenciamento, eles nos bloqueiam. Quando eles verem que a gente está brilhando, eles vão. A nossa tendencioso nos deixar em bastidores. Exatamente. Hoje nós estamos aqui na mesa. Empoderadas. E estamos muito felizes com a presença da senhora. Muito obrigada. Gratidão a vocês todas. Gratidão, nós agradecemos muito. Né? Gratidão a vocês. Amamos. Agradecemos todos vocês que acompanharam conosco essa estreia e convidamos para participar da nossa próxima edição. Não percam, nos sigam nas redes sociais. Muito obrigada pela atenção de todos.